E aí, meu irmão? Como é que você Tudo bem, tá? rapaziada? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Pô, obrigado por você ter aceitado aí trocar essa ideia com a gente, tá? Nada, eu que agradeço, uma honra o convite. Agradeço demais, não tinha como recusar, né? Maneiro, maneiro, meu irmão. Vem cá, mas antes de começar aqui, né? Como é que tá passando essa pandemia aí? Tá brabo, né? É complicado. A gente vai tentando todos os dias só manter a mínima sanidade mental em dia, né? E o resto a gente vai resolvendo aos poucos, né? Vai tocando, né? Verdade. Mas é isso, cara. Obrigado. Então, para quem tá chegando aí, né? A partir do seu Instagram e tal, pra gente conversar, só para as pessoas ficarem sabendo o que é isso aqui, né? Boa noite a todos e a todas. Eu sou o William Siri, moro em Campo Grande, Zona Oeste também, como meu querido aí, né? Raiz. É, A gente está fazendo o Siri na Live desde o começo ali de março para falar um pouco dessa pandemia, mas não só do aspecto do coronavírus, mas de outros temas que, por exemplo, a rotina antes da pandemia não deixava a gente, de alguma forma, prestar atenção e refletir sobre, né? E aí a gente está pegando agora esse momento de pandemia aí e pegando para a gente conversar sobre os mais variados temas. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do futebol, falar um pouco do Flamengo, que é o nossa maravilha, porém com diversas contradições, né? Só meu Sim. Deus do céu. Mas é É, isso, meu irmão. Então, só para explicar um pouco para a galera aí, então já agradecendo e te apresentando um pouquinho, né? Até botei aqui, ó, vê se eu vou mentir, tá bom, mano? tá Ó, bom. Juan Lucas é advogado, banguense, tem a querida mocidade Padre Miguel na veia e o Flamengo Muito, no bastante. coração. E o É, Flamengo no coração. exatamente. E é Zona Oeste raiz. Com Tô certeza, errado ou tô nascido e certo? criado em Bangu. Não, certíssimo. E para Nascido e criado em finalizar, Bangu. é membro da torcida Flamengo da gente. É isso? Isso, exatamente. Fazer uns adendos aí. Eu faço parte também da página Os Mortadelas, né, com alguns camaradas aí, uma página bem bacana. A gente também costuma fazer uma análise crítica, né, das muitos problemas que a gente passa todos os dias, né? Tem um podcast sobre o Flamengo chamado Fé no Mengo e a gente Boa. está temporariamente suspenso por razões óbvias, né? Mas a gente busca fazer uma análise crítica e bem humorada assim do Flamengo dentro e fora de campo, né? E faço parte do Flamengo da gente. Também falando um pouquinho sobre o Flamengo da gente. É, é um grupo político, né? Não é um grupo com uma finalidade eleitoral especificamente, porque muitas pessoas que fazem parte do Flamengo da gente não são sócios proprietários, não são conselheiros, né? Eu, por exemplo, não sou, né? Então é uma galera mais que se une por uma afinidade, né? E para disputar o Flamengo, né? O Flamengo enquanto espaço. O Flamengo da gente busca como direcionamentos, né? Como plataformas, reforçar a matriz popular do clube, né? A matriz, a gente não pode esquecer que o Flamengo é o clube do povo, né? Do povo mesmo, e a gente tem que disputar isso sempre. Né? Boa. A gente busca pelo Flamengo da gente também uma abertura maior do clube, né? A abertura do processo democrático mesmo, de participação. Democracia trabalha com participação popular, não tem jeito, né? Lógico, lógico. Então, quando a gente vê um clube imenso de 42 milhões de torcedores, cujo futuro é decidido por 3 mil pessoas, 2 mil e poucas, então é sinal de que a gente precisa de transparência e quanto mais transparência, melhor. Né? Boa. E o outro ponto que é muito importante, dentre vários, quem quiser conhecer o Flamengo da gente, é só buscar, tem a página no Twitter, tem Tem site pergunta aqui também. sobre, pra você aprofundar um É, pouco. e o último ponto, assim, o último ponto, né, que é muito importante, é que a gente defende muito que a necessidade do equilíbrio econômico, financeiro do clube, óbvio, né? Todo mundo está muito feliz com as conquistas que o Flamengo tem tido dentro de campo, mas esse equilíbrio é meio, não é fim, né? E uma das brigas que a gente tem tido, assim, diariamente com a diretoria do Flamengo é justamente que, por muitas vezes, eles veem isso como um fim. A finalidade é o Flamengo ter dinheiro, entendeu? É estar equilibrado, é não ter dívidas, é ter o controle da situação. E o clube de futebol é muito mais do que isso, né? Então,
basicamente são esses pontos assim que são importantes sobre o grupo, né? Boa, boa, maneiro, maneiro. Ó, então, deixa eu falar. Quando eu lancei aqui a nossa arte, antes disso, né? Diego. Eu, conhe- Quantos membros são do Mortadelas? Porque eu conheço uma galera, mas eu não sei se. Cara, dos mortadelas, até eu me embolo com isso, porque Eu não sei se o Vitor Moisés é ainda, não é, por exemplo. é camarada que tá sempre junto, mas não tá lá no grupo. Mas nós somos 6 ou 7, se eu não estiver enganado. Sim, sim, Temos sim. eu, Thiago, Túlio, Pares, o outro Thiago, Evandro. Acho que é isso. Não, tem E o o nosso Luizinho grandão. Mourão. Tem o Nosso Luizinho grandão, Mourão, fantástico. Exatamente. Verdade, eu conheço uma galera. Sempre me ajudaram. Eu sei outras disso. Enfim, não vou falar desse momento agora, mas sempre me ajudaram politicamente e tal. E são parceiros Claro. também, meu irmão. E muito importante para esse momento do Rio de Janeiro. Enfim, né? Muito. Vocês já produziram muita coisa boa aí e continua produzindo. Mas depois a gente fala do Obrigado. Mortadela. Podemos até falar mais do. Enfim, marcar uma live com os Mortadelas. Enfim. Vai ser um prazer. Vem cá, meu irmão, olha só. Eu vou olhar para cá algumas vezes, porque quando eu lancei, por exemplo, a nossa arte, que nós íamos conversar aqui, eu botei uma caixinha de perguntas lá, e algumas perguntas são feitas. Então tá aqui no computador. Então tem várias colas minhas aqui para fazer as perguntas para você, para a galera saber e você aí também. Thiago Tuz entrou, Aí, cara aí, ó. Então, meu irmão, vamos lá, ó. A primeira pergunta é meio padrão, assim, que é para saber o seguinte, que é assim, ó, para você começar contando um pouco da sua história no futebol, né? O que é o Flamengo da gente, de alguma forma você falou aí, mas também o que é exatamente, né? Qual é o papel e da onde veio a ideia? Então, eu não sou fundador do Flamengo da Gente. O Flamengo da Gente, se eu não estiver enganado, é fundado em... Acho que estão falando que está com eco. Eu não sei se é o meu por conta do teu. Quer tirar o... Deixa eu ver se melhora tirando o fone. Tá com eco agora? O meu tá. Fala aí. Melhorou agora? Peraí, quando eu falo que dá eco. Tá me ouvindo, você? Tô, perfeito. Então acabou o eco. Show de bola. Vamos lá. Tá show. O que eu ia falar? Agora a pergunta era sobre o Flamengo da Gente. Então, o Flamengo da Gente. Você falou que não é fundador, né? Isso, mas enfim. Mas é isso. É o que é o Flamengo da Gente, qual é o papel e de onde veio a ideia. Isso. O grupo foi fundado em 2017, se eu não estiver enganado, 2016 ou 2017. Mas eu fui convidado a fazer parte dele no final de 2018. Justamente para me mostraram a plataforma do grupo, né? E a partir dali a gente foi desenvolvendo, me mostraram qual era o projeto, que não era um projeto especificamente de disputa eleitoral do clube, né? Pela razão que eu falei no início, pode ser que alguém não tenha ouvido, chegou depois. O Flamengo da Gente hoje, eu não sei o número exato de membros, mas deve ter mais de 300 pessoas, por exemplo. E dentro do clube mesmo são poucos, são assim 40. Um exemplo, assim, um número no chute. Então, a força eleitoral do grupo é muito pequena ainda, né? Mas o Flamengo da Gente está aberto justamente para as pessoas que têm uma, como é que eu vou dizer, uma afinidade nas plataformas, né, na pauta. E basicamente foi isso, assim, dentre várias que estão lá elencadas no site direitinho, mas basicamente reforço da matriz popular do clube, né? Ampliar a participação democrática no Flamengo, no clube, né, para que mais pessoas tenham acesso ao voto, acesso ao clube, à política interna, direito ao voto, né? E também essa ideia de que a reestruturação econômica do clube, né, esse projeto que vem aí de 2013 até hoje, que ele seja meio, né, meio para que a gente possa conquistar dentro de campo, para que a gente possa exercer a nossa função social como clube, né, que o Flamengo tem, mas não um fim em si mesmo, como tem sido ultimamente, né? E infelizmente essa tem sido a nossa, como é que eu vou dizer, nosso mote diário, né? De briga todos os dias, principalmente desde a tragédia do Ninho, né? No início do ano passado. Aqui é um adesivo, está escrito "Não Esquecemos". Para quem tiver curiosidade, só www.nãoesquecemos.com.br. Não Esquecemos, basicamente, é uma campanha puxada pelo Flamengo da Gente, né, que passa por 3 vertentes: memória, verdade e justiça.
né? Memória, para que isso sempre seja lembrado, que a data 8 de fevereiro seja lembrada sempre, né, da morte dos meninos. Verdade, para que as investigações aconteçam, para que se descubram quem são os responsáveis dentro do clube, fora do clube. E justiça, que não passa apenas pelas indenizações. Inclusive, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque, por muitas vezes, mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre a questão de democracia, os clubes, não exclusivamente o Flamengo, né? Mas, por muitas vezes, a pauta no clube, nas arquibancadas e tal, passam pela questão das indenizações, né? Que são muito importantes, muito importantes. Na minha visão, o clube tinha que ter resolvido isso no primeiro mês, né? Assim, teve uma proposta do Ministério Público, um tema um pouco complexo, né? Sim. Mas teve uma proposta do Ministério Público que o Flamengo não tinha nem sequer ter negociado. Ter questionado, né? Exatamente. Né? A proposta, para se ter uma ideia, não vou entrar em detalhe de números, mas era inferior ao que o Flamengo pagou pelo Vitinho em um ano. E essa proposta ela ia ser paga em 30 anos, né? Parcelados. Então, assim, o Flamengo tinha plenas condições de fazer isso. Mas daí, a partir dali, o Flamengo se debruça numa visão de empresa, sabe? E que, assim, não, a jurisprudência indica um caminho e a gente está pagando acima da jurisprudência, sendo que não houve jurisprudência, não tem nada igual ao que aconteceu ali, né? Eles fizeram notas oficiais usando o boate keys para pressionar as famílias a aceitarem os acordos, né? Assim, não tem nada igual, ninguém botou criança na boate keys, entendeu? Ninguém depositou as esperanças, o futuro das suas famílias ali, né? Como fizeram com o clube. Enfim, e é uma briga diária que a gente tem. E essa pauta de justiça passa por isso, não só pelas indenizações, mas para que se descubram os responsáveis dentro do clube, né? Que a gente tem, os nossos membros do Flamengo da gente buscam lá as investigações, tem lá as averiguações internas, né? Para que a gente descubra os responsáveis e que isso tudo seja resolvido, né? Entre aspas, porque resolver nunca vai se resolver, né? É uma coisa muito triste, como eu falo sempre, é uma chaga que a gente vai levar para sempre, né? Então, assim, a gente pode ganhar tudo, pode atropelar, e isso vai estar sempre com a gente. Sim, vai estar sempre ali. O que cabe à torcida é a memória, é respeito a isso, né? Mas não ir além. Eu acho que outra crítica importante, para quem não me conhece, no meu perfil, tanto no podcast quanto tal, eu entro em muitos enfrentamentos que eu considero necessários. Clubismo é muito perigoso, a gente fica muito cego por causa de futebol, né? Futebol é uma paixão de todos nós, só que a gente não pode botar o futebol acima da nossa visão de mundo, entendeu? Então, assim, as coisas precisam ser ponderadas, né? Eu entro em muitos enfrentamentos, e hoje é muito difícil você partir para o enfrentamento com um clube, primeiro que a gente faz parte da maior torcida do mundo, então é gente pra cacete, e você chega num momento em que o clube o time, né, é absolutamente vitorioso, né, dominante e tal, é muito difícil você confrontar uma diretoria num contexto desse, né, porque tem muita gente que não tá nem aí, entendeu? Ganhou, tá bom, não ganhou, tá uma merda. Então, a única coisa que pauta é isso, né? Então, esses enfrentamentos são diários. E eu acho, honestamente, que a torcida do Flamengo poderia fazer mais. Eu sei do meu grupo do Flamengo da gente, com o qual eu me identifiquei, e a galera luta muito diariamente, mas eu sinto necessidade, sabe? Que se faça mais. Por memória mesmo. Vou te dar um exemplo. No dia 8 de fevereiro de 2020, quando fez um ano da tragédia, o Flamengo jogou uma partida, Flamengo e Madureira, no Maracanã. Todos os atos simbólicos pela cidade do Rio de Janeiro foram puxados pelo Flamengo da gente. Em frente ao Maracanã tem não sei quem já teve a oportunidade de passar lá em frente ao Maracanã, tem um muro pintado, né, com o rosto de todas das crianças. Isso foi uma obra do Flamengo da gente. Em frente à delegacia que é responsável pelo inquérito, e em frente ao Maracanã, no dia, tinha um varal com as blusas, né, com pequenas camisas do Flamengo. Tudo isso foi feito pelo Flamengo da gente. Esses adesivos, as pessoas foram adesivadas durante o jogo, na tarde do jogo lá e tal. Tudo isso foi o Flamengo da gente que fez, foi o nosso grupo. Eu, na CNTP, ficaria feliz, porque é o meu grupo que está em evidência. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei triste, porque a gente ocupou um vácuo, e o vácuo quem deixou foi o Flamengo. A única ação da diretoria nesse dia, a única ação foi uma missa furreca que eles fizeram,
com fotos belíssimas, belíssimas em preto e branco, que era isso. É só uma valorização de uma coisa que não existia, porque na missa que estava sendo feita lá, não tinha um familiar de gente morta, entendeu? Então, assim, e as torcidas organizadas mesmo, acho que fazem pouco, fazem muito pouco. As bandeiras que estavam lá em fevereiro de 2020 eram as mesmas bandeiras que estavam em fevereiro de 2019, quando teve um Fla-Flu e as organizadas levaram. Enfim, eu acho que também é importante que a gente faça essa autocrítica, sabe? Que a gente olhe para dentro e fale, pô, o que que a gente poderia fazer além? Acho que mais do que cobrar a diretoria, e é importante que se cobrar, porque a gente vê muitos torcedores assim, não, os caras sabem o que estão fazendo, é um acordo. Aí começam a mudar a vertente de que famílias querem ficar ricas em cima do clube. Porra, isso não tem cabimento, é importante deixar isso claro, não tem cabimento nenhum. Enfim, é isso. Basicamente. Gilmar, não, show de bola, meu irmão. Obrigado, assim, eu mesmo, cara, você falando aqui, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp chamado 100% Clubismo também, que isso é falado direto, enfim, mas tem de tudo, não é só flamenguista, né? E a galera, meu irmão, porque é isso, às vezes pelo teu clubismo você acaba de uma forma ou outra tentando passar pano. Aí vem outro, olha só, hein, meu irmão, é isso, né? Assim, o que você está colocando é que era o mínimo que se esperava, não só do Flamengo da gente, graças a Deus tem, mas principalmente da própria instituição Flamengo, que tem uma responsabilidade, foi como você disse, né? Não é só futebol, é gente que não acaba mais. Então qualquer ação ali, isso influencia a sociedade como um todo. E me parece, como você coloca isso, enfim, né? Como a gente acompanhou também, 100% clubismo. Eu não entendi. Não, porque a galera falou, ué, eu falei 100% que a galera do clubismo tá aqui, ó. Eu falei 100% clubismo, mas eu, hein? Enfim. Ah, não, é sem clubismo. Não, eu não tirei isso. Agora que eu entendi, vão querer me tirar do grupo. Tô perdido. Aí, tá vendo? Tô perdido. É sem clubismo, no cara, óbvio. Enfim, mas depois eu até perdi meu raciocínio. Mas é importante pautar é o isso. seguinte. Só que você falou do lance do clubismo, parece que o grupo tem mais do que Flamengo, não tem apenas o rubro-negro. Tem. Exatamente. É importante pautar isso também. Isso aconteceu em alguns jogos, no Flamengo e Vasco, que rolou no Maracanã, tiveram cânticos ruins lá no Flamengo e Botafogo, no Engenhão, colaram as fotos das crianças mortas dentro. É importante também, toda a crítica que eu fiz à torcida do Flamengo, é importante que role uma autocrítica das outras torcidas também. Porque quando o cara critica a diretoria, tipo, eu tenho mais a criticar mesmo. Se for para da casa do presidente do Flamengo, eu dou maior apoio. Foda-se, não tem problema nenhum com isso. Agora, quando você chega no estádio, né, e chama a torcida, o time de assassino e tal, ali, basicamente, ninguém está querendo justiça, entendeu? E esse é o ponto, chave. Quando o cara começa a se direcionar ao adversário dessa forma, ele só viu um ponto fraco e ele vai para magoar, entendeu? Vai para machucar. E nessa parada de morte, e eu não falo como se se a torcida do Flamengo fosse santa, porque passa muito por isso. As torcidas refletem sociedade. Ninguém ali é alienígena. A torcida que subiu na arquibancada é a torcida que está lá de fora do estádio, entendeu? Então, assim, todo aquele comportamento, como teve antes, grito na época, né, de quem caiu na geral, caiu da arquibancada, naquele Flamengo Botafogo, como o Flamengo cantou, a torcida do Flamengo na época no Engenhão, uma galera cantou do negócio do Ricardo Gomes, né, do AVC, vai morrer e tal. Que absurdo. Enfim, vergonhoso. São práticas condenáveis que, por muito tempo, no futebol, a gente permitiu que isso fosse reproduzido, entendeu? Aquela ideia de no futebol vale tudo. E não vale, né? Pelo amor de Deus, o futebol não vale tudo. Sim, mas, então, eu lembrei aqui o seguinte, né? Que a galera acabou de me tirando minha concentração, que é o seguinte. A importância de disputar os times, né? É justamente isso. Quando você falou ali da questão do Ministério Público, colocou um teto ali, um dinheiro que dá para as famílias. E aí você vê que o Flamengo mesmo, pela concepção da diretoria, em relação a uma espécie, né, de clube-empresa, ou na lógica de uma empresa, e não da responsabilidade social que o Flamengo tem, né, com o Brasil como um todo, começaram a construir narrativas ali que a gente vê hoje, do tipo, as pessoas, vários torcedores, não, mas tem que pensar na galera que tem que pagar, tá muito caro, se o time tá em alto nível,
tem que pagar o time também. Aí se der para as crianças, para as famílias, aí começa, Não, as famílias querem se aproveitar desse momento e tal. E você vê que isso tem muita particularidade com outras coisas na sociedade também, sabe? Essa briga de narrativa que, assim, reflete o que refletiu ali, que foi uma coisa assim que jamais gostaríamos de que acontecesse, né? Mas aconteceu e você viu no mesmo momento que a instituição, que a maior torcida do mundo deveria ter o exemplo de como se comportar, começou a criar narrativas para, enfim, né, desvirtuar o que realmente deveria ser feito. Então, por isso que é bom, assim, cara, quando você falou assim de toda a história não, mas um pouco, né, do Flamengo da gente, você foi falando assim, com certeza a maior galera foi se identificando, sacou? Porque muitas das vezes a gente não conhece, enfim, eu conheço um pouco, mas muita gente não conhece como é que pode disputar também o sentimento a partir de torcedor, o clube. Porque parece sempre que é alguma coisa muito para lá, né? Não é muito longe, não, é alguma coisa que, enfim, é o Marco Braz, é isso, o Marco Braz está até cotado aí para ser vice do Eduardo Paes, enfim, é uma coisa. Tu viu isso? É porque isso, assim, parece uma coisa tão grande, é como política também, né? Que, enfim, tá na sociedade, é uma coisa muito lá. Não, é importante, que bom que existe aí, enfim, né? Enfim, eu nem deveria estar falando muito aqui, porque hoje quem tem que falar mais é você. Mas acaba que mexe muito com a gente, sacou? Claro, óbvio. Quer completar mais alguma coisa sobre isso ou posso ir para a segunda pergunta? Não, pode ir. Depois a gente volta, se for o caso. Mas tá, show de bola. Vamos ter perguntas sobre isso também. Aqui, ó. Rafael tá falando justiça para os garotos do Ninho. Verdade, meu irmão. Vamos lá, sobre um pouco da sua saudade, né? Fala pra gente aí, qual o nível de saudade que você tá sentindo do futebol durante essa quarentena? Porra, é imenso, né? Cara, é o maior Flamengo da minha geração, né? Da minha geração e de da nossa. Eu completo 29 anos em outubro. Então, assim, na minha certeza que é o maior, né? Mas tem gerações antes da minha que certamente também é o maior Flamengo. Então, a gente, num momento desse, que a gente contempla a possibilidade de ganhar tudo e tal, né? Aí não tem futebol. Então, a gente fica, porra, suspenso nessa. Mas eu acho que até se o momento fosse uma merda, a gente ia estar com saudade, porque... cara, é tudo, né? Não é só aquele chute de bola, né? Acho que é o Saki que falou isso, que dentre as coisas menos importantes, o futebol é a mais importante, né? E passa muito por isso, né? Porque assim, é o encontro com as pessoas. 2019, por exemplo, foi um ano que a gente teve muito ativo, né? A gente foi a quase todos os jogos, eu, Leno, amigos, né? E, porra, a gente viveu muito aquilo. E aquilo fez muita falta. Fez muita falta, assim, sabe, essa transição para o 2020, assim, e acabou rápido, né? Logo depois, ainda deu para você ver, a gente está tão bem que acabou rápido, a gente já ganhou 3 títulos. Não teve nem ano, a gente já foi campeão 3 vezes. É um negócio complicado, né? Mas assim, faz muita falta. E fora que está na minha cabeça, né? Meu Wagner Tilly tá observando aí muito provavelmente, o último jogo que eu fui, cara, foi Bangu e Portuguesa em Moça Bonita. Puta que foi um jogo horrível, mas graças a Deus o Bangu, essa máquina operária, ganhou de 1-0. Mas foi a última vez que eu estive no estádio de futebol. Não foi nem para ver o Flamengo. Que bom. Pelo menos, mas só de estar ali, né, com a torcida e tudo mais, já é uma coisa que o coração já explode de felicidade, de alegria, né? Isso. E jogo do Bangu é uma coisa maravilhosa, né? Aquela rapaziada já de mais idade fica xingando o jogo todo. Os caras reclamam o jogo todo. Começou o jogo, ele já tava indo, xingando o cara. Você nem sabe quem é o jogador direito, os caras estão xingando. É muito gostoso, muito bom. O Tilia tá aqui, ó, boa. Olha lá. Um salve para Castores da Guilherme, que o Tilia faz parte. Vamos lá para aqui a outra pergunta. Ó, como você vê a pressão que alguns clubes têm feito para o retorno do futebol? Eu vejo de uma forma... Cara, eu vejo de uma forma incrédula, assim. Eu não consigo compreender que os caras vivem numa bolha, né? Alguns clubes aí têm conseguido resistir, mas em especial aí Fluminense e Botafogo estão conseguindo, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Estão conseguindo forçar essa barra e segurar.
mas a pressão começa a ser muito grande, né? O Flamengo fala que tem os melhores protocolos do universo e eu não duvido que tenha, acho que pode até ter. Só que os caras são muito desconexos da realidade. Ou É o melhor, exemplo, né, cara? cara, não é nem que eu falo desconexo da realidade, parece que os caras são burros, mas os caras não são burros, não Não, estão não são. se fossem burros, não estavam ganhando dinheiro. Não É, estavam lá em Brasília abraçados com o presidente da República. Né? filha da mãe. Exatamente. E o que acontece? Quando os caras falam isso, eles se resumem a ver, por exemplo, o jogador de futebol que pega o seu carro importado na Barra da Tijuca, vai até Vargem Grande e volta. Esse cara pode ficar em isolamento, mole, faz teste e tal, tá bem, tranquilo, e volta para casa. Agora, e o funcionário? Como é que faz? Porque Vargem Grande é tranquilo de chegar, né? É acessível, acessível. Então, o Todo cara mundo tem carro? Óbvio que não. exatamente. Pega trem, metrô, BRT, porra, ônibus, tudo. Como é que faz? Né? Aí o Vasco está lá pressionando junto com o Flamengo. Ontem saiu uma nota que os caras têm 16, só jogadores, 16 caras infectados com Covid. Meu pai acabou de botar aqui. Como é que Meu pai falando pode? isso. Exatamente, não tem como. É inacreditável que a gente tenha que. E ontem o Flamengo, por exemplo, emitiu uma nota oficial querendo bater de frente com o Cremerge, ensinar medicina para o Cremerge, que o Cremerge estava falando merda sobre Mas descabido. é isso, né? Essa diretoria reflete muito essa negação, né, da política nacional e, Eles não infelizmente, estão abraçados com quem eles estão à toa, né? Não é uma coincidência. Né? Sim, Mas sim. assim, então, eu falei isso até nos Mortadelas, que o Flamengo sendo instrumento do bolsonarismo mesmo, nítido, Surreal, isso é nítido, surreal, total. surreal. Assim, é um negócio absurdo. Eu achei que ano passado o ápice da merda que o Flamengo ia viver eram as notas oficiais. A nota oficial que uma vez fizeram para salvar o Abel. Puta que pariu. Desculpa xingar, não sei se a galera da audiência tem problema com isso, mas isso Tem nada. eventualmente vai acontecer. Porque quando eu falo de Flamengo, eu vou ficando com um pouco de ódio. Ano passado. Aqui, ó, Ano Thiago passado Tuzzi, ó, campeão para o Ministério da Saúde. aí, ele é favoritíssimo, gênio. E aí o que acontece? Ano passado, para salvar o Abel, teve uma nota oficial exaltando que o Flamengo ganhou a Florida Cup, né? Copa Mickey. E eu achei que aquela porra era o ápice da merda que a gente ia viver. Só que aí o Flamengo continuou. O Flamengo continua. Cara, essa diretoria sempre consegue piorar. E é isso, né? O piorar é essa angústia pensando o Flamengo, da importância que o Flamengo tem para a sociedade. Porque quando você vai para a gestão em si, tu fala, os caras estão ganhando tudo. E é uma contradição, só que é isso, né? Na minha concepção, é no momento de contradição que você consegue, que a consciência, né, tem que se estabelecer e os princípios têm que estabelecer, né? E aí é isso, a contradição entre a gestão e a importância, foi como você falou lá atrás, né? A gente não pode deixar o futebol do Flamengo e o futebol de qualquer outro clube ser utilizado politicamente para algo que, assim, foge do mínimo de bom senso. Sim, claro. Assim, é um negócio muito complicado. Eu estava falando das notas oficiais, por exemplo, essa da volta aos treinos, né? Cara, isso tudo é muito descabido, porque é volta ao treino para um jogo que ninguém sabe quando vai ser, entendeu? Então os caras vão treinar para não jogar. É uma pressão para nada, para não ir a lugar nenhum. Para nada, para nada, para nada. Cogita que tem um plano que vai ter Campeonato Carioca dia 14 de junho, hoje, dia 1º. Alguém consegue conceber que daqui a 13 dias tenha futebol rolando? Porra, ninguém consegue conceber. Mas, João, desculpa te cortar, meu irmão, mas isso que assim, não é à toa que essa diretoria, por exemplo, os dois que vão no governo federal, e você vê que o governo federal está querendo cada vez mais colocar as pessoas. Assim, o Bolsonaro, né, quer voltar com todas as atividades normais. E aí você vê a mesma atitude das duas diretorias querendo que o futebol volte. E aí é justamente pegando o que você falou, né? Quando as pessoas quando a política começa a se utilizar do futebol para colocar a sua pauta, enfim, né? Para realmente colocar a sua pauta aí na sociedade. Porque eles sabem o que isso representa. Porque você pensando racionalmente, você vê que, meu irmão, não tem o porquê essa galera voltar. Só que, justamente por isso, a pressão que o Flamengo e o Vasco têm para falar assim, vamos voltar, isso mexe com o sentimento de uma população que, assim, no fundo, quer ver o futebol novamente, né? Entendeu? Os caras, meu irmão, fazem isso muito bem articulado.
você querer que o futebol volte, todo mundo quer, pô, é óbvio. Sim. Tô cheio de saudade, todo mundo tá. Só que o negócio não tem cabimento, porque, por exemplo, ontem aconteceu. Ah, só que antes eu estava falando um negócio que eu acabei cortando. Nesse lance da volta aos treinos, o Flamengo da gente, os que são sócios proprietários, elaboraram uma série de perguntas justamente sobre os protocolos, sobre o porquê dessa incessante busca de volta, né, aos treinos. E, para variar, a diretoria do Flamengo não respondeu absolutamente nada, como eles nunca respondem. Hoje eles botaram uma postagem lá a favor da liberdade de imprensa, mas na real mesmo, eles escolhem para quem eles falam, quando falam alguma coisa, quando eles não fazem uma ensaiadinha dentro de casa, com perguntinha já elaborada e tal. Enfim. E sobre essa questão da volta, todo mundo quer ver o Flamengo jogar, qualquer outro time, né? Voltando, o time da sua parte. Porra, Evandro, esporte é É sacanagem. aqui, ó. Deus. Ó, pelo É, amor de Deus. aí é Vou até sacanagem. baixar um pouquinho aqui E para aí, ele ver. nessa busca, por exemplo, ontem aconteceu o Diego, né, jogador do Flamengo, ontem foi dar, eles falam dessa do protocolo, que está tudo sob controle, tudo maravilhoso e tal. Aí ontem, domingo, de manhã, o Diego estava com o filho, esposa, sei lá com quem ele estava, de bicicleta pela orla sem máscara. E aí, como é que faz? E como é desse protocolo? O Felipe Luiz estava também. Então, assim, como é que tem esse controle? Como é que controla? Não tem como controlar. Eu acho que, assim, a gente tem saudade, a gente quer viver isso de novo, óbvio, quer ver os nossos times voltar, a gente quer voltar aí aos estádios e tal, mas a gente também não pode se iludir com uma realidade que não existe. Essa realidade, neste momento, não existe, né? Não tem cabimento nenhum. E, enfim, aí ontem o Diego foi amassado, né, para variar, e aí ele foi se manifestou e tal, né, pediu desculpa, não sei o que lá. Mas, assim, cara, eu não consigo conceber que seja inocência, sabe qual é? Ingenuidade. Acho que Não não é é não, possível. cara. Não é não. Os caras têm uma Não é assessoria muito possível. grande para chegar e fazer esse mínimo, entendeu? Do que você falou, tanto o clube quanto os jogadores têm responsabilidade. Óbvio. Esse é o ônus deles ganharem o salário que eles ganham, entendeu? Exatamente. Porque não é só ganhar esse salário imenso e treinar 2 horas por dia, E fazer gol. jogar 2 vezes por semana, entendeu? O ônus é isso, é que as pessoas vão olhar a vida deles, as pessoas se espelham neles, as pessoas se vestem igual a eles, cortam cabelo igual a eles, falam igual a eles. Então, assim, os caras têm que dar exemplo. Então, quando ele tá lá de bicicleta, porra, eu não tô nem aí porque ele tá fazendo ele, pessoa física, né? É o que ele representa. Então, por exemplo, se o Flamengo faz uma pressão imensa, o Flamengo e o Vasco, que são as maiores torcidas do Rio de Janeiro, se eles fazem pressão para voltar, porra, o que o cara aqui em Bangu, aí em Campo Grande, vai pensar? Ah, se os caras vão jogar bola, todo mundo pode jogar, correto? Todo mundo pode ir para a rua, fazer tudo. Então, é o exemplo. E esses caras não se prendem a isso. É inacreditável que eles não se prendem, não estão nem aí, não estão preocupados. A gente vê isso assim, mas não é uma questão só de Flamengo e Vasco, é uma questão de esporte, de sociedade, de alienação mesmo, né? Tem o jogador em especial, diferente de diretoria, né? Diretoria não foi um acaso, não foi uma coincidência a diretoria do Flamengo se comunicar com o Crivella por videoconferência e se comunicar com o Bolsonaro em Brasília, indo até lá. Isso Não é. Exatamente. E assim, mas os jogadores têm uma pauta de alienação mesmo, em geral, né? Uma desconexão com a realidade. Você vê isso nitidamente, nitidamente. Não à toa, um ambiente mesmo que os jogadores de futebol sejam todos de origem muito humilde, né? Às vezes alguém fala assim, pô, um jogador se manifestou favorável ao Bolsonaro, né? E todo mundo fica puto, porra, não é possível. Aí eu falo, cara, se você for parar para perguntar, tipo, 98% deles vão ser, entendeu? É porque muitos nem falam, mas se chegar na hora vai ser, porque a realidade é essa. É o ambiente, é a sensação de pertencimento. E isso é triste, óbvio, né? É muito triste, mas acho que a pergunta era sobre a volta do futebol, então basicamente é isso, assim, eu acho que é uma desconexão da realidade, os caras estão numa bolha, inseridos numa bolha, e isso é injustificável, né? Agora a gente está num processo de liberação, só finalizando, parece aí, né? O Crivella já deu as sequências, né, e tal. A gente vai ver a gente, na verdade, vai torcer contra o óbvio, né? Porque o óbvio é um massacre, né? Então, assim, a gente só vai torcer para que o que está evidente não aconteça. Mas a chance de acontecer é muito grande, infelizmente. E para isso é a importância do Flamengo da gente, né? Para justamente falar assim, ó, não tem como trabalhar com isso aqui sendo alienado, não. A gente vai fazer aqui a disputa que é totalmente necessária, né?
A gente não tem muita gente dentro do clube, mas faz bastante barulho, graças a Deus. Faz barulho, que bom. Vem cá, vamos lá, para outra pergunta aqui sobre os ingressos, né? Acho que é importante também. Vamos lá. Os estádios de futebol, historicamente, sempre foram muito democráticos, mas existe uma tendência de preços muito altos de ingressos, o que, infelizmente, acaba excluindo uma parcela mais pobre da população nos estádios. A pergunta é, como você vê essa questão? Tem alguma coisa que os movimentos fazem sobre isso? No caso, o Flamengo da gente, ou outras pessoas, outros grupos também que você observa aí? Eu falo mais pelo Flamengo da gente, porque é do qual eu faço parte, né? Mas eu acredito que hajam outros coletivos em outras torcidas que lutam por isso, né? Essa briga contra a elitização, né, do espaço público, né? Isso é muito importante. O Maracanã construído na década de 50 e tal, ele falava sobre uma concepção de cidade, né? Porque você tinha ali tribuna de honra, as arquibancadas, as numeradas, a geral, né? Então, assim, cada um na sua proporção, mas todos estavam ali, né? A sociedade estava ali, os muito ricos e os muito pobres, de alguma forma. E as reformas do Maracanã, né? As reformas absurdamente superfaturadas, foram justamente falando sobre o que se concebia para a cidade, né? Que era o quê? Excluir, né? Excluir cada vez mais. Falando, eu não sei qual é a realidade dos outros clubes, mas, por exemplo, o Flamengo tem um sócio-torcedor que é horroroso, né? Horrível. Eu fui sócio até março agora. Depois de 7 anos eu resolvi parar. Mas, assim, é um programa muito ruim, que você paga um valor por mês X, o valor mais barato hoje, que você tenha desconto, né? Pague meia nos ingressos e tal. Hoje, se eu não estiver enganado, é de R$ 55 por mês. Ou seja, você paga R$ 55 por mês e ainda vai pagar o ingresso, com desconto, mas vai pagar o ingresso. Porra, isso você já excluiu muita gente de estar presente, né? E se você não for sócio torcedor, você não vai ao estádio. Esse é o ponto, né? Porque é caro já na exclusão, mas se você não for, você está fora, totalmente fora. E é uma briga constante, não é? Assim, para que a gente achou, em alguns momentos eles até melhoraram isso, não é? É claro que a gente também tem que entender a questão de demanda, isso não tem muito jeito. O estádio foi reformado de uma forma para que o custo de operação do estádio seja muito alto, e hoje é muito alto mesmo, né? Mas a gente tenta ao máximo lutar para que ou a bilheteria não seja uma parte muito relevante no orçamento do clube, que hoje é muito alto, né? Justamente para estimular a participação das pessoas, ou, por exemplo, vai jogar Libertadores. Então, o ingresso da Libertadores, inevitavelmente, vai ser mais caro, porque são poucos jogos, mas aí o estadual faz mais barato, para que as pessoas possam participar. Enfim, é um processo muito difícil, porque você tem que ter acesso, né, às contas, aos números e tal. Mas o que cabe à torcida sempre fazer é se manifestar, brigar, não se calar, entendeu? E há várias formas de protestar. Uma delas, por exemplo, é não ir ao estádio. Por mais que doa, não é? Mas um grande protesto que as pessoas podem fazer é simplesmente não estar presente. Não significa abandonar o clube, óbvio que não, né? A gente não vai abandonar nunca. Mas é mostrar isso, né? Porque por muitas vezes, historicamente, falando do Flamengo, mas acho que isso serve para todos os clubes, quando o time estava na merda, né, o ingresso ia lá no chão para trazer o povão de volta. Verdade. E aí o time melhorava, o ingresso ia lá no talo de novo para selecionar quem ia, sabe? E é muito injusto, né? É injusto demais. Então, é um processo que a gente precisa lutar contra a elitização do Estado. É uma realidade, né? Eu falo que é um processo que a gente precisa lutar, parece que ele vai acontecer, né? Ele já aconteceu, as pessoas já foram excluídas. Então, a gente tem que lutar ao máximo para conseguir reverter isso, né? Ou diminuir os danos. Mas, assim, voltar àquele tempo lá de trás, isso eu acho que é uma realidade já muito distante. É isso, né? Hoje, por exemplo, e é uma luta. Sim, no Flamengo, por exemplo, há um projeto, né, que é um projeto complexo de retirada das cadeiras, né, atrás dos gols, justamente para poder caber mais gente, para o ingresso ser mais barato. Pelo menos é o que se fala, né, o custo da operacionalização e tal. Mas ainda não foi para frente. É um projeto complexo, né, porque mexe com a estrutura do estádio e tal, enfim. Mas vamos ver, né, o que a gente consegue nisso. Sim, show de bola. Vamos lá. Para outra pergunta aqui, ó, sobre punição.
Os estádios também são um lugar onde o machismo e a homofobia sempre estiveram muito presentes. Eu queria saber de você o seguinte, como você vê essa questão, se tem melhorado dentro dos estádios, né? E se você concorda com a punição aos clubes por gritos homofóbicos dos torcedores. Cara, sobre a questão de ter melhorado, é difícil a gente falar, né? Porque, né, eu, na minha posição de homem, branco, hétero e tal, eu não sou o alvo, né? Vamos dizer assim. Mas parece que há um movimento de melhor. Nessa ideia de, por exemplo, do Maracanã antigo e o novo Maracanã, eu sou um pouco contrário à romantização do precário, sabe? Aquilo que era ruim e aquilo que era bom. Eu acho que o espaço era muito mais democrático, mas se há alguma vantagem no novo Maracanã, entre aspas, que a gente pode ver, é nítido, é visível, por exemplo, é uma participação maior de mulher. Tem mais mulher no estádio, né? Tem bem mais mulher no estádio. O ambiente é um pouco mais aprazível. Óbvio que ainda é muito distante do ideal. No podcast a gente chegou a levar, né, mulheres para falar sobre isso, porque é muito importante ouvir as mulheres falando, né, sobre as coisas que acontecem. Mas, assim, essas coisas falam sobre sociedade, né, cara? Você fala sobre a questão de homofobia, assim, é muito natural, e eu, por muitos anos, né, há muitos anos não faço, mas por muitos anos fiz. Por exemplo, a associação, não é, do Fluminense, né, como rival e tal, a gritos homofóbicos. E aí depois você vai vendo que aquilo, primeiro que é errado e descabido e tal, mas depois você vai vendo, percebendo assim, na prática que aquilo não tem necessidade. Você pode brincar, pode zoar por coisas de dentro do campo. O cara vai sacanear se o Flamengo, se o Wright favoreceu o Flamengo na o torcedor do Flamengo vai dizer que o Fluminense, porra, se salva pelo tribunal, que o Vasco é vice, que o Botafogo é isso, que é aquilo. Mas coisas de dentro de campo, sabe? Então, assim, a gente vê muitas coisas passando do tom, né? E você falou sobre a punição dos gritos homofóbicos. Eu, como advogado, assim, por mais que eu, né, trabalhe com isso, assim, eu sou contrário, normalmente, à criminalização de determinadas, né, dos comportamentos. Mas, infelizmente, é cultural nosso, da nossa sociedade, esse caráter pedagógico de punição. Sabe assim, as pessoas, parece que muita gente é acostumada e só aprende se for punido de alguma forma. Era basicamente tacou coisa no gramado. Aí todo mundo achava natural. Pô, o cara vai bater o escanteio, taca pedra, taca a porra toda, tudo que tiver, joga em cima do maluco. Aí depois começou a perder mano de campo. Mas qual era a possibilidade de não perder mano de campo? Se alguém identificasse quem jogou o negócio dentro do gramado. Já diminuiu muito, diminuiu consideravelmente. Acho que é uma tendência também. Sou favorável, nesse caso, não é, à punição. Se acontecer alguma coisa que haja ali a denúncia naquele momento, em particular, mas acho que é um processo de educação. Se é assim que precisa para funcionar, é como tem de ser. É uma pena que isso seja necessário, não é, que a gente tenha que ficar batendo na tecla de que racismo é crime, não é, o comportamento homofóbico, o machismo e tal, mas se é assim que funciona, então a gente, infelizmente, tenta modificar a estrutura na forma que dá, né? Sim, sim, não é importante o seu posicionamento, até mesmo como você se colocou aí, né? Como advogado, assim, enfim, né? Sim, sim. Importante mesmo. Vamos lá, vamos aqui, porque, cara, tá passando muito rápido, faltam 15 minutos. A coisa boa passa rápido, eu falo aqui isso na nossa live. Cara, sobre clube empresa. Vamos lá, muito tem se falado na discussão do clube empresa. A gente vê uma polarização grande nesse assunto, mas muita gente ainda, enfim, né, é um pouco obscura ainda essa questão do clube empresa, né? Não é muito transparente. A pergunta é, você tem alguma opinião formada sobre o clube empresa? Assim, eu não fui muito a fundo do projeto de lei que está sendo discutido, né, no Congresso, mas eu vejo com uma temeridade, assim, significativa, porque primeiro, eu acho que há uma leitura errada da coisa, as pessoas depositam uma esperança no clube empresa como se fosse a salvação da lavoura, e não é, né? Tem vários casos pelo mundo, e no Brasil também, o Brasil teve um caso específico, que foi o caso do Figueirense, foi um caso muito ruim, né, de clube empresa. O Figueirense é um clube tradicional brasileiro, de Santa Catarina, virou clube empresa,
no final das contas, começou a rolar uma demanda absurda de processos trabalhistas, o clube se embolou, começou a atrasar salário, atrasou muitos meses de salário, não tinha despesa, não tinha dinheiro para custear viagem de ônibus, alimentação de jogador, chegou a tomar WO na Série B ano passado. Enfim, assim, tivemos problemas em clubes grandes europeus como é que eu vou dizer, de falta de identificação, não é? Porque os caras viraram uma empresa, eles começam a visar lucro, apenas lucro, e a participação, tudo aquilo que a gente estava falando, né, de participação popular. As pessoas foram participando cada vez menos dos seus clubes e tal, e é um processo sem volta, assim. Eu vejo muita gente depositando uma esperança, uma expectativa que não me parece real. Parece um sonho, assim, sabe? Um sonho de uma noite de verão, e isso não é... O Evandro falando. Ele não fala da expulsão do cara que quebrou o Diego lá, aí o cara não foi expulso. Ele não fala dessa porra. Canalha, ele é canalha. Aí, Evandro. Ô, Gustavo, foi a maior simulação de 2019. Isso aí é tudo essa galera, não tem que reclamar, enfim. Só marca aí, deixa essa galera pra... Mas diga, basicamente isso, assim, eu vejo. Sim. Eu não fui muito a fundo no projeto, né? Não posso falar muito sobre, não, de boa. Mas as experiências em outros lugares me levam mais a temer isso do que a considerar uma boa possibilidade. Se fosse uma possibilidade de salvar clubes, eu veria sem o menor problema, assim. Acho que é importante, né, que os clubes estejam bem, as torcidas e tal, tudo, mas eu não vejo de uma forma muito, muito boa, não. Sim, isso é de bola. E continua essa galera aqui, mas é isso. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Falar um pouquinho aqui da nossa querida e maravilhosa Zona Oeste, né? Enfim, né, nós temos os clubes aí, alguns, por exemplo, aqui em Campo Grande tem o Clube Campo Grande, né? Tem o Bangu também. E, enfim, a gente sabe da importância que tem o esporte como um todo, e aí tratando de futebol exatamente, né? Queria saber o seguinte, cara, assim, como é que você vê a democratização do esporte? Por exemplo, eu conversei com a Joana Maranhão aqui, foi na quarta-feira passada, ou quinta-feira, alguma coisa assim, esqueci, mas enfim, quarta ou quinta-feira passada eu conversei com a Joana Maranhão, e ela está na Secretaria de Pernambuco, lá em Recife, na real, de esporte, né? E aí ela falou muita coisa, nós até lançamos um trecho, né, de 1 minutinho com ela falando sobre isso, sobre a importância da democratização no esporte. Porque é o seguinte, te liga, vamos lá. É o seguinte, cara, assim, o que você acha que como é que deveria ser o Estado, sabe, fomentar esses pequenos clubes nos bairros, sacou? Porque, assim, nós temos uma lógica, né, do futebol, por exemplo, que é sempre quem ganha, né, quem acaba sendo beneficiado é a galera de alto rendimento. Só que é isso, né, nós somos um celeiro dentro do futebol e a grande maioria mesmo não consegue viver do futebol. E ali chega até os 19, 18, 19, 20 anos, acaba que não consegue. Enfim, e aí o cara não estudou, acaba que se dedicou para o futebol e, enfim, né? E aí chega no momento que a pressão da vida bate, tem que trabalhar e tudo mais. Queria saber qual a sua visão da participação do Estado em fomentar, óbvio, com um projeto muito claro, né? Mas para que a gente comece a democratizar mais a partir do esporte aqui em relação ao futebol, mas está mais inserido dentro dos bairros e não só formar não só formar atletas, né, de alto rendimento, mas também formar cidadãos mesmo, sabe? Que possa depois, chegou com os 20 anos, mas o cara teve ali uma construção que ele possa trabalhar dentro do esporte mesmo, porque ele teve uma formação, enfim, né? Que ele possa ajudar outros jovens. Como é que você vê isso? Cara, para mim não, né? O esporte é vetor de transformação social, né? Isso aí é inafastável, não tem como, né, bater de frente com isso. E os clubes de bairro, especificamente, né, em específico, Bangu, Campo Grande, Olaria, Friburguense, né, Madureira, não é? Eles trabalham com a nossa cultura local mesmo, né? Por exemplo, falando de Bangu, a identificação que as pessoas do bairro
tem com o clube, não é? De ir aos jogos. Em Bangu, isso é muito comum, você está na rua e as pessoas estarem com a camisa do Bangu por aí. Né? Tem muitas pessoas que são, de fato, torcedores do Bangu, exclusivamente torcedores do Bangu. Então, assim, fala muito, né? O Bangu tem a questão da origem da fábrica, pela fábrica Bangu, das vilas operárias, de que muitas famílias que moram em Bangu, que residem em Bangu, têm as suas raízes lá atrás, né? Lá dos tempos da fábrica, tiveram pais, avós, bisavós que foram operários da fábrica e tal. Então, o clube ali é um símbolo, né, de muita coisa, como Campo Grande também, de certa forma, é como muitos outros são. Uhum. E eu acho que o trabalho aí é uma questão complexa porque envolve muita coisa. Por exemplo, eu vi alguém falando sobre o papel da mídia, né? A mídia abandona totalmente isso, assim. A cobertura, mesmo num campeonato estadual, por exemplo, se fala muito pouco dos clubes pequenos. Normalmente a mídia vai falar, e você pode notar isso, o Boa Vista, o Tigres, que são clubes empresa. São clubes empresa. Então, assim, você sabe que tem uma coisa por trás daquilo ali, entendeu? Da cobertura. Não é à toa, sim. E os clubes são abandonados. Mas, ao mesmo tempo, também, e você falou da realidade do financiamento, né? Seja pela televisão, seja pela federação, que é uma realidade que aumenta a disparidade, né? Porque favorece quem tem um rendimento esportivo maior. Quem tem um rendimento esportivo maior normalmente é o clube mais rico. Então, você favorece só que aumente, né, essa disparidade. Mas passa muito, não sei como é a realidade dos outros clubes pequenos, mas no Bangu, por exemplo, o Bangu é um feudo, né? O Bangu é um feudo intransponível, né? Que essa mudança de poder não acontece. Eu lembro muito pequeno, assim, tinha um movimento chamado Democracia Banguense, que era um movimento de busca de tomar o poder do clube, das mãos do Rubinho e tal. E, obviamente, deu em água, né? Deu em porra nenhuma. É um feudo, os caras não largam um osso de jeito nenhum, de jeito nenhum. E a coisa vai só piorando, né? Infelizmente. E a gente nisso vai vendo o Bangu, que é um clube, já foi campeão carioca, vice-campeão brasileiro. A gente vai vendo o clube com um jogo com 200 pessoas no estádio, as pessoas se afastando, porque você não tem como participar daquilo. Então, esse sentimento, né, de pertencimento, ele vai se afastando um pouco. Então, assim, as gerações mais novas já não vão tendo esse contato com o estádio, né, a própria formação dos jogadores. O jogador hoje daqui, novo, alguém jovem que pense em jogar bola, o cara já não vai buscar uma escolinha do Bangu, por exemplo, vai buscar uma escolinha do Flamengo. Vasco. Exato. Então, assim, é uma estrutura que ela toda, por vários aspectos, né, ela contribui para que esse cenário seja agravado. E é muito triste, porque é muito triste, mas é importante que a gente tenha a noção de que os espaços têm que ser disputados. Entendeu? Então, tanto o Bangu, quanto o Campo Grande, quanto qualquer outro tipo de clube, seja lá onde for, de onde for, a gente precisa disputar isso, justamente para voltar a ocupar o clube, para ir ao estádio de novo, para participar da política interna, se tiver ruim, para poder se manifestar contra. O Bangu tem muito isso, assim, você vai se manifesta dentro do estádio lá, vem a segurança, os capangas lá de quem manda, né? E assim, é um cenário. E você vê, o Bangu, porra, hoje, né, na teoria, você olhar, quem é que quer tomar esse poder? Quem é que quer isso? E os caras não largam. Então você imagina pegar isso e transferir para uma realidade de um Flamengo, um Fluminense, um Botafogo, um Vasco. Os caras vão largar o outro? Não vão largar o outro. Sim. Tilia para presidente do Bangu, hein, no futuro. Vai transformar aquilo de lá. Meu irmão, eu quero saber o seguinte, porque faltam 6 minutos aqui para a gente terminar. Estamos aí. Escala aí para mim dos jogadores que você viu, né? Esse momento todo da sua vida aí. O time dos seus sonhos, mas que você viu, do Flamengo. Do Flamengo? Cara, os 11, até o técnico. Do momento desse, é muito injusto, né? Porque, porra, a vontade é de escalar os caras que ganharam a Libertadores e o Brasileiro, né? Mas vou dar uma mesclada, para dar uma moral, né, para a galera mais antiga. Os melhores que eu vi meio. Goleiro Júlio César, lateral direito Rafinha, zaga, vamos botar um de cada. Rodrigo Caio ou Pablo Maria, não sei, e Juan.
Lateral, Atirson. Gosto muito do Felipe Luiz, Tá. mas, pô, o Atirson toca o meu coração. Toca. Não, é outra parada, é outra parada. Exatamente. Cabeça de área. O gênio foi o Ilharão agora, gênio. É. Mas para dar uma moral para o tempo mais antigo, vou botar um Maldonado, que é bom. Porra, aí Gerson ou Beto. Beto toca muito no meu coração também. Mas vamos botar o Gerson para privilegiar esse. Aí, dali para frente, é só alegria, né? Porra, vamos botar Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, mas com uma ressalva. Eu gosto muito do Renato Augusto, sabia? Sim, gente. Os caras estão falando aí para escalar o pior. Ok. O pior dá mais trabalho. O pior é bom. É uma pauta boa. Quer escalar o pior comigo? Fala o pior. Fala aí, contigo. Pior goleiro, Getúlio Vargas. Horrível, horroroso. Lateral direito, China. China foi descoberto por um olheiro cego. O filho da puta, o olheiro era cego. Como é que o cara foi jogador de futebol? Não cara, sabe quem me dava agonia de zagueiro, cara? Aquele Wellington, meu irmão. Meu Deus do céu. Demais, gênio. Zagueiro, Fernando, tropeço, horrível. E Fabiano, zagueiro, foi o pior jogador que eu vi todos os tempos com a camisa do Flamengo. Horrível, horroroso. Peraí, tu falou quem? Peraí, só uma coisa, rapidinho. O lateral direito falou quem melhor? O melhor, Rafinha. Pô, o Léo Moura mexe com o meu coração também, mano. Pô, ele deu esse mole no final aí, deu uma raiva. Cara, então que raiva pra que ele fez isso? Não tem necessidade nenhuma. Mas continua aí com o pior. Lateral esquerdo. Não, já falei a zaga, né? Fernando e Fabiano. Lateral esquerdo. Cara, não foi o pior tecnicamente, mas o cara que eu mais odiei na lateral esquerda foi o Ramon, que hoje está no Vasco. Odeio com todas as minhas forças. Odeio. E hoje no Vasco, então, eu odeio de graça. Odeio pra Deus. Odeio, horrível. Mas teve muita gente ruim, Magal, André e tal. Aqui Magal, falaram, pode crer. Cabeça de área muito ruim. Porra, muitos. Mas Jailton foi gênio, horroroso, tenebroso. Rápido, falta 2 minutos. Tem que ir mais rápido. Vamos ver. Esse jogador ruim, cara, vem muita coisa na cabeça. Mas vamos botar um cara aí, atacante, para terminar. Léo Medeiros e camisa 10, porra, Mugni, horrível. Val é muito ruim. Val era muito ruim. E linha de ataque, Marcos Denner, Dio e Dimba, horríveis. Boa. Meu irmão, olha só. Rápido aqui, ó. Petkovic ou Arrascaeta? Porra, difícil essa. Bora. Arrascaeta. Adriano ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. Angelinho ou Rodrigo Caio? Angelinho é o maior ser humano vivo no planeta. Diogo Alves ou Júlio César? Júlio César. Quero saber o seguinte, como é que eu faço a inscrição no Flamengo da Gente? Tem lá a página do Twitter, o @Flamengo da Gente, né? E tem o www.nãoesquecemos.com.br. Então já é, meu irmão. Gostei muito, de verdade. Vou fazer uma última propaganda aqui. 50 segundos, fala. Eu tenho um podcast, como eu falei com o Leno, @Mengo_Fé no Twitter. Está no Spotify, SoundCloud e Cashbox. No Google Podcast também. Fé no Mengo. Procurem lá para ouvir a gente. Mais alguma coisa? Tá tudo dito. E tá tudo dito, não. Sempre tem alguém para ofender, mas não ofendi agora. Aí, acompanhe também os Mortadelas, meu irmão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Aprendi muito com você. A galera ficou aqui até o final, tá bom? No 3, a gente vai dar uma risada, que a galera vai printar, vai postar nas histórias e nos marcar, que a gente vai repostar também. Tá bom? Tá bom, querido. Valeu. 1, 2, 3. Valeu, meu irmão. Galera, muito obrigado, tá? Siga nosso querido aí, que é só alegria. Beijo no coração de vocês. Saudações, meu irmão. Salve a mocidade. Tamo junto. Beijão, fica com Deus. Valeu, galera. Valeu, irmão. Tamo junto.